Uma tarefa muito recorrente no trabalho de color grading é a definição da paleta de cor. E um efeito que ajuda muito nesse processo é o Color Compressor. Ele permite que você pegue um conjunto de tonalidades e comprima eles para uma única matiz, saturação ou luminância. Você tem bastante controle preciso para atingir a cor que você deseja. Então nessa aula, vamos aprender a utilizar esse plugin. Vem comigo! Como foi dito na introdução, o Color Compressor é um efeito muito útil para você fazer pequenas correções de cor na cena, quando tem uma cor específica, um objeto com uma cor específica que você queira alterar, ou então para definir a paleta de cor de uma cena, quando você quer pegar cores e puxar para cores específicas da paleta desejada, ou então pegar um conjunto de cores variados, cores análogas, e puxar para uma determinada cor, reduzindo a paleta de cor da cena. Vamos ver aqui esses dois exemplos. Nesse primeiro caso, eu tenho aqui uma cor indesejada no reflexo do óculos do ator. Perceba como está refletindo aqui um chroma key. E eu queria mudar esse reflexo para algo que combinasse com o cenário. Então eu vou criar um novo node, Alt S, sempre ao utilizar um OpenEffects, um efeito, crie um novo node para manter uma organização. E aí acesse aqui o painel de OpenEffects, abra aqui a livraria e escreva o nome do efeito, Color Compressor. Depois de fazer isso, basta pegar o efeito e jogar no seu node. Esse efeito vai ter primeiro aqui uma opção de escolha de cor. Basta clicar nessa caixinha para você determinar uma cor. Você pode utilizar aqui essas tabelas de cor, como também aqui embaixo os valores em HSV, em RGB ou em hexadecimal. Aí você digita aqui as cores que você deseja ou procura elas na tabela e clica em OK. Se você quiser, você também pode copiar uma cor da própria cena, que é o que eu quero nesse caso. Eu quero substituir esse verde por um tom aqui parecido com o do cenário. Então eu vou pegar o conta-gotas e eu clico no cenário. Muito bem, para eu começar a comprimir, eu vou utilizar aqui os valores de pigmento, saturação e luminância. Repare aqui embaixo no Vector Scope como atualmente a minha imagem tem aqui uma variada gama de pigmentos. Conforme eu for comprimindo aqui a matiz, perceba como eu vou modelando essas matizes, puxando cada vez mais para a minha matiz de destino. Ele vai gradualmente mudando, então por enquanto esse laranja é laranja, ele passa a ser mais para o vermelho, mais para o magenta, até se tornar mais azulado, e aí sim ele chegar na matiz desejada. Posso também controlar para que eles tenham a mesma saturação e também para que eles tenham a mesma luminância. Se eu puxar aqui no máximo, eu passo a ter uma cor sólida na cor de destino desejada. Obviamente que a gente não quer isso, então vou clicar aqui em resetar, e o que eu desejo é puxar somente o pigmento e talvez a saturação. Mas eu não quero afetar a imagem toda, eu quero afetar somente essa região aqui. Então, para isso, eu vou vir aqui no painel de conta-gotas e eu vou utilizar aqui um dos sistemas de recorte. Para chroma key, eu acho aqui o 3D o mais interessante. Então, eu vou vir aqui em 3D e eu clico na região que eu quero isolar. Agora, eu ligo a varinha mágica para eu analisar se o recorte está bem feito. Eu consigo ver aqui que tem uma falhinha ali, bem nesse cantinho, então vou fazer mais um desenho e já está um pouquinho melhor. A gente consegue ver que também tem um pouco de ruído no fundo, então eu posso utilizar aqui um denoiser e um clean black e clean white para eu limpar esse meu mate, essa malha de recorte. Também poderia associar com um outro tipo de recorte, poderia desenhar aqui uma máscara poligonal para isolar ainda melhor somente naquela área, e assim garantir que só essa região esteja recortada. Terminei de definir o meu mate, minha área de seleção, é só utilizar aqui o comprimir hue. E perceba aqui, ó, como no Vector Scope, eu vou até deixar ele mais iluminado para a gente perceber ele melhor, a gente tem aqui uma marcaçãozinha verde, bem aqui onde estou passando o mouse. Se eu puxar aqui o comprimir hue, esse verde vai se mexendo até chegar no azul. E pronto, eliminei aquele verde. A gente também pode observar isso na imagem. Que antes e depois. Poderia fazer isso com outras regiões da imagem também. Basta utilizar um segundo nó. Alt S, puxo o Color Compressor. Imagine aqui que eu quero mudar a cor desse adesivo. Para recortar esse adesivo, vamos utilizar outra opção. Vou vir aqui na conta-gotas, vou marcar aqui em HSL e eu vou clicar com o primeiro dos conta-gotas nesse magenta. A gente consegue ver como está indo além dele, então eu vou ajustar aqui o tamanho, até tentar isolar o máximo possível somente ele. Vou também pegar aqui somente o que é mais saturado, porque é um magenta bem saturado, bem vivo, e eu acho que aqui a gente já conseguiu reduzir bem os outros ruídos. Então agora eu vou vir em Denoiser, Clean Black, Clean White, até ter um recorte ainda mais definido. Posso também, para garantir que não fique com marquinhas em volta, aumentar aqui um pouco de Blur e dar um In-Out para aumentar aqui um pouquinho a máscara além das suas bordas.
E assim eu expando essa máscara. E pronto. Agora a gente pode fazer o ajuste. Vou vir aqui em Color Compressor. Vamos escolher aqui um tom meio azuladinho. Comprimir Hue. E pronto. Atingi o tom de azul desejado. E aí eu defini aqui a minha paleta de cor. Cuidado só para avaliar se ele não está vazando em áreas indesejadas. Eu consigo perceber que está vazando aqui no lábio do ator. Então, mesma coisa. Venho aqui na máscara, desenho uma máscara poligonal e ajusto ali naquela região. E pronto. Agora o meu ajuste só vai valer naquela região. Nesse exemplo, a gente está fazendo um ajuste de correção. Estou pegando uma cor que não desejo e corrigindo ela. Mas como eu comentei antes, eu também posso definir a paleta de cor de uma cena utilizando esse Color Compressor. Então, vou fazer aqui um segundo exemplo. Nessa cena aqui, a gente tem aqui muitos tons de verdes diferentes. Imagine que a gente definiu que essa cena teria tons mais pastéis, tons mais neutros, não tão vivos, e a gente não deseja verde. Ou pelo menos um verde tão intenso. Então, eu vou colocar aqui um Alt S para utilizar o Color Compressor. Aqui eu vou utilizar ele como o final do meu conjunto de nodes. Para arrancar, eu utilizo a tecla E, e aí basta arrastar para ele encaixar ali. E pronto. E eu jogo aqui o Color Compressor. Na sequência, a gente precisa definir a área que a gente quer atuar. Para definir a paleta, aqui o que vai ser mais interessante é utilizar o conta-gotas no HSL. E basicamente o que eu quero é reduzir a quantidade de cores. Então eu vou pegar aqui o verde, as suas cores análogas, as suas cores mais próximas, e eu vou selecionar todo esse conjunto. E basicamente o que eu quero fazer é reduzir esse conjunto por um único tom. Então, em vez de ter essa grande variação de tons de verdes e amarelos, eu quero deixar mais homogêneo. Aí eu poderia definir antes com antecedência qual é a minha paleta de cor. No caso, vamos utilizar aqui um exemplo da própria cena. Vou pegar o conta-gotas e copiar esse verde. E aí eu vou utilizar aqui o Comprimir Hue e perceba como eu estou deixando tudo mais ou menos no mesmo tom. Consigo perceber como está vazando na pele do ator. Isso é uma coisa que a gente realmente não quer. A gente nunca vai desejar que vaze na pele do ator. Então vou reduzir ali, pegando aqui um pouco mais do azul, mas um pouco menos do laranja. Posso utilizar aqui um denoiser, um clean black, clean white, um pouquinho de blur, para evitar que apareçam ruídos perceptíveis, mas aqui evitando pegar a pele dele. E pronto, a gente consegue ver como a gente atingiu tudo um único tom de verde. Mas a saturação está muito variada, principalmente aqui, como a saturação está muito viva. Então eu vou comprimir também a saturação, e agora sim a gente atinge um tom mais uniforme. Mas não ficou um tom muito realista, né? A gente poderia trabalhar aqui outras variações, talvez um verde aqui um pouquinho menos saturado, um pouquinho mais amareladinho também. E assim, já fica um tom de verde mais natural. Imagine que a gente não quisesse verde, a gente quisesse pegar aqui um tom mais para um outono aqui, mais amareladinho, e eu vou copiar da própria cena. Pegar o conta-gotas, clico aqui nesse tom, e como a gente já conseguiu aqui um tom mais de outono. Meio exagerado, né? Mas um tom mais de outono. Bom, acho que com isso já ficou bem claro como é bem fácil utilizando o Color Compressor a gente pegar uma determinada gama de pigmentos e comprimir elas para um pigmento específico que a gente deseja para a nossa paleta. Então você pode já com antecedência fazer um estudo das cores que você quer para a sua cena e pegar uma gama de cores que você não deseja e ir comprimindo. A gente pode fazer isso também utilizando curvas, só que você vai trabalhar com curvas isoladas, curva de Hue por saturação, Hue por luminância, uma de cada vez. A vantagem do Color Compressor é que você tem num único efeito já matiz, saturação e luminância. As duas ferramentas são muito úteis, vale muito a pena aprender a utilizar as duas, e aí em determinados casos você vai sentir que vai ser mais fácil utilizando o Color Compressor, em outros casos utilizando curvas. Eu gosto do Color Compressor principalmente quando a gente já tem uma cor que a gente deseja, seja pegando com o conta-gotas ou a gente já tem o hexadecimal da paleta de cor que a gente deseja, porque aí você pode inserir exatamente aquela cor precisa no Color Compressor e atingir aquela cor desejada. Bom, eu espero que você tenha gostado dessa aula. Dúvidas, sugestões, comentários, só colocar aqui embaixo que a gente vai conversando. Eu encontro você no próximo vídeo e até lá!